Olá, a gente já tá... Olá, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver quem mais vai entrar. Olá, tudo bem? Olá, nós já estamos ao vivo, tá? Tá legal. Oi, que vale a pena depois a gente repostar nas nossas redes sociais individualmente, né? Já tá... Se vocês entrarem no meu, vocês conseguem repostar. Olá, gente, nós tivemos um problema com a nossa página do Clube de Leitura, então hoje nós vamos entrar ao vivo pelo meu Face, excepcionalmente, para bater esse papo, tá bom? Vou pedir para as meninas entrarem nos seus Faces individualmente, e vou colocar no meu Instagram, que nós estamos pelo meu perfil, para a gente conversar. Para quem está chegando aqui, esta não é exatamente a página do nosso clube de leitura, mas é a página que nós tivemos que utilizar alternativamente, tá? Bom, já temos algumas pessoas que estão nos assistindo. Eu espero que sejam os leitores com os quais a gente já debate há um tempo e também aqueles potenciais leitores que, de repente, podem passar a nos seguir. Para quem está chegando aqui, a gente tem um clube de leitura, eu, a Carla, que também tem um blog no Instagram, Literatura na Vida, a Heloísa, que está aí na tela, e a Kátia. Nós somos amigos que trabalhamos juntos e decidimos compartilhar um pouco das discussões que a gente faz internamente a respeito de algumas leituras que a gente tem realizado, aqui de maneira ao vivo, como, de alguma forma, um modo de incentivar a leitura e, de repente, algo que você pensa isso sozinho pode ser compartilhado aqui conosco também, tá bom? Então, se você gostar, fica conosco, nosso bate-papo é muito breve, esperamos que você nos acompanhe por aqui. Eu vou só criar uma sala de vídeo aqui, uma sala para todo mundo ver. Deixa eu ver. Acho que eu não consigo criar, né? Pronto. será? Vou deixar aqui. Deu certo? Deu certo. Kátia, você tá por aí? Esperando a Kátia voltar. Kátia falou que a internet dela tá um pouco instável, né? Bom, vamos lá, vamos começar? Então, se você está nos vendo aí, faz parte do clube, já discute com a gente, dá um oi para a gente saber. E se você não faz parte também, pode ficar, não tem problema nenhum. É bom até que você conheça. Depois a gente vai arrumar esse problema com a página, que eu espero que seja sanado em breve, para poder compartilhar um pouco com vocês também a partir daqui. Bom, então, o livro que nós lemos nesta quinzena é o Mayombe, esse daqui, do Pepe Tela. Nós vamos começar o bate-papo, foi um livro bastante denso, que a gente leu super correndo, né? Tentamos programar uma leitura que desse conta de alguma forma dessas discussões que a gente vai travar aqui, e nós esperamos muito que vocês curtam a discussão, participem também, o chat está aberto, a gente consegue de alguma forma discutir junto com vocês. Então, nós decidimos começar... Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Nós decidimos começar apresentando um pouco do autor do livro, né? A gente supõe que ele não seja tão conhecido, um pouco do contexto do livro também, de alguma forma, a gente gostaria de falar sobre o contexto, resguardadas todas as dificuldades que a gente tem para resumir esse processo contextual. A Kátia voltou, tá aí, tá ao vivo. Oi, Kátia, dá oi pro Tudo pessoal. bem, gente? Como Eu acho que estão? vocês também podem falar oi pro pessoal aqui do meu Face, que talvez não conheçam vocês, que a gente está no Face alternativo. Eu sou a Heloísa, eu trabalho com essa galera bonita aqui, e eles me incentivam muito a entrar e mergulhar de novo
na literatura, e nessa literatura que acho que o Mayombe, né? Não a Clarice, que foi o segundo que a gente leu, mas Mayombe está entrando para um livro, para um hall de livros tradicionais, né? Mais. Aí, então, eles me incentivam muito a ler num tempo curto, não desistir, porque tem um monte de livro técnico, um monte de artigo para fazer. E, enfim, é um convite, né? Ler sozinho é muito bom, ainda mais nesses tempos difíceis, mas você ter amigos para discutir com você, para te ajudar a refletir, é muito melhor. Ó, galera, no meu perfil eu coloquei o vídeo original, tá no meu perfil, é que eu tinha aberto uma sala só para divulgar. Se vocês comentarem na sala, eu não consigo ver aqui, então eu vou pedir para vocês irem lá para o meu perfil. Eu estou vendo que tem vários comentários na sala, eu não consigo ver. E clicar no vídeo ao vivo. Bom, vamos lá, gente? Vocês vão orientando aí a galera, se vocês tiverem, porque eu acabei abrindo uma sala e eu acho que isso pode confundir um pouco, né? Eu tô vendo que tem uma galera... de se apresentar? Tem uma galera... Sim, pode. A Carla e a Kátia. Vai lá. Então, eu sou a Kátia, também trabalho aí com essa galera boa aí, sou apaixonada por leitura, não podia deixar de ser, né, por conta do curso que escolhi, de letras, e acho que é uma importante oportunidade para a gente incentivar a leitura, né? Acho que esse incentivo à leitura, sobretudo nesses tempos que estamos vivendo, para conhecermos novos lugares, novos horizontes, novas culturas, esse clube é uma grande oportunidade para isso, né? Bom, Carla? Oi, eu sou a Carla, também sou uma apaixonada por leitura, né? Tenho uma página no Instagram que fala sobre leitura. E eu também incentivo muito esses meninos e eles também me incentivam muito. E como disse a Elô, ler sozinha é muito bom, mas ler em conjunto está sendo uma experiência incrível. Espero que vocês gostem. Ter com quem falar sobre o que se leu é muito bom, né? A gente acabou diminuindo um pouco aqui, porque eu desliguei a sala. Eu vou tentar configurar aqui o meu Facebook para que ele fique público, pelo menos por enquanto, né? Porque senão o pessoal não vai conseguir acompanhar, né? Bom, mas quem está aqui é do nosso clube, né? Eu acho que também é importante saber disso. Porque, eventualmente, eu não sei se eu vou conseguir, nesse momento, transformar o meu perfil público. Mas dá para... Eu vou compartilhar de novo, gente, porque... Desculpa por hoje, mas a gente também está aprendendo. Eu acho que... Se eu deixar aqui público, vocês podem entrar no meu perfil e eu vou iniciar. Pronto. Pronto. Eu vou deixar aqui, só que eu vou pedir para alguém nos ajudar com as perguntas, né? De repente, eu acho que se vocês tiverem perguntas, seria interessante vocês compartilharem com a gente, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou apresentar rapidamente aqui mais ou menos o que a gente preparou, o que a gente fez para essa discussão. E aí, vamos ver se vocês conseguem ver a minha tela. Eu deixei uma sala lá pública, então, de repente, vocês orientam aí o pessoal no Face, tá bom? Tá. Acho que agora vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Então, rapidamente, esta é a nossa leitura dessa quinzena do PP Tela. Um livro que a gente escolheu, é importante dizer isso, a gente escolheu em função também de pensar um pouco nas discussões que têm acontecido em torno dos vestibulares. O objetivo não é falar de vestibular, mas é um livro que esteve lá no vestibular, e essa foi uma das maneiras que a gente encontrou para começar a, de alguma forma, chamar a atenção de algumas pessoas para essa leitura. Bom, aqui vocês vão encontrar algumas curiosidades que a gente decidiu trazer. Quando a gente olha para um nome único, né, a gente supõe que esse é um pseudônimo,
mas na verdade é um nome escolhido, adotado pelo autor, que se chama Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, que é um escritor angolano, nascido em Benguela, no ano de 1941. Ele adota o nome de Pepetela, que na língua umbundo significa pestana, né, fazendo uma referência um pouco também às suas características físicas, e é também, de alguma forma, uma referência a um dos seus sobrenomes, né, que é Pestana. Bom, e em 2016, esse livro, olha só, quanto tempo, né? Esse livro, que é um livro já conhecido internacionalmente, entrou para a lista das leituras obrigatórias da FUVEST, que é o vestibular da USP, e tornou Pepetela o primeiro autor africano a fazer parte dessa relação de obras, né? A gente já tem, já há muito tempo, uma discussão de entrada, de valorização e, sobretudo, de permanência da literatura e cultura africana, mas a gente vê que esse é um grande desafio que, de repente, de alguma forma, né, com a entrada de um livro num grande vestibular como é o da FUVEST, a gente pode repensar algumas dessas discussões que, às vezes, só estavam lá no plano da lei ou de alguma coisa. Sobre o contexto, rapidamente, a gente pegou um texto muito rápido, ele é um romance, né, pensando no gênero literário em especial, do escritor angolano Pepetela, que foi publicado originalmente em 80, mas ele foi escrito entre os anos de 70 e 71. Para quem leu, deve ter percebido várias referências ao MPLA, Movimento Popular de Libertação da Angola, que é também um partido, né, hoje, e trata um pouco do contexto revolucionário dos angolanos durante a Guerra Colonial, né, que eles travaram contra os portugueses pela libertação do território. É importante dizer que Mayombe também faz referência a uma região, né, a gente vai mostrar daqui a pouco, e recebeu também o nome do livro. O que é bacana dizer? Que esse livro recebeu o Prêmio Nacional de Literatura de Angola em 2016, entrou para a leitura, né, como havia dito, da lista obrigatória da FUVEST, e se tornou, de alguma forma, o Pepetela o primeiro africano a entrar nessa lista. Hoje já tem outros também, e essa lista muda com certa frequência e regularidade. A gente colocou um pouco dois mapas para vocês entenderem mais ou menos onde se passa. O livro faz muita referência a alguns lugares que talvez a gente não conheça, né? Aqui é uma divisão um pouco político-geográfica do mapa de Angola, que é a capital, que a gente conhece como Luanda. Deixa eu ver se eu consigo só marcar aqui para vocês verem, né? Capital de Angola, e aqui a região de Cabinda, que compreende, de alguma forma, Mayombe, né, que é esse lugar onde o enredo praticamente todo se passa, tá bom? A gente decidiu fazer essa discussão inicial porque a gente entende que o livro ele tem várias alternâncias, e essas alternâncias, às vezes, podem, de alguma forma, nos levar a ficar confusos, perdidos durante a leitura, e a gente achou interessante falar um pouquinho desse contexto para apresentar algumas discussões, tá bom? Bom, e aí nós temos algumas pessoas que já participam conosco, eu vou ter que ficar olhando no celular, porque a gente não vai conseguir retomar os comentários aqui, e nós temos, como sempre, de praxe, o começo, que hoje foi um pouco diferente, a gente decidiu fazer essa introdução do autor e do contexto, mas a gente gosta de falar um pouco das nossas memórias de leitura. E aí eu queria escutar um pouco vocês, meninas, e também depois vou falar um pouco das minhas, qual foi ou quais foram as memórias de leitura que vocês tiveram enquanto realizavam a leitura do Mayombe. Posso começar? Pode. Vai que minha internet cai aí, né? Durante a leitura, eu particularmente gosto muito de toda a literatura africana, sobretudo a literatura angolana, inclusive porque tem uma história aí, né? Por um período, o meu marido fez um trabalho em Angola, ficou acho que durante 3 anos lá, e isso fez com que a gente, de alguma forma, se aproximasse um pouco desse país e começasse a se encantar por algumas coisas de lá. Uma das coisas que me encantam lá é a literatura, e o Pepetela foi uma das primeiras que eu conheci.
sobretudo quando ele foi para lá, tentando entender esse contexto em que eles viviam, tal. Então, o que me vem quando eu penso nesse livro que a gente leu, é muito dessa história que nós tivemos muito particularmente, conhecendo um pouco mais da história dessa nação, desse lugar que a gente, por um período, acolheu o meu esposo como casa e que a gente tem um carinho muito grande, né? Ô, Caio, eu acho que você pode mostrar um pouco da edição que você leu, que é bem diferente da que a gente tem aqui. Eu acho que isso seria legal também para a gente começar. Tá. A edição que eu li é uma edição que o meu marido trouxe de Angola. Na verdade, eu tenho 2 boxes que ele trouxe de lá. É uma edição patrocinada por uma empresa de construção civil, porque ela é muito conhecida e tocou muito pós-guerra lá, então é uma edição que é patrocinada por eles. Ela é bem diferente das que vocês têm aqui, né? Tem, inclusive, faz alguma remissão à bandeira de Angola, às cores de Angola, mas o texto essencialmente é o mesmo, né? Acho que não tem nenhuma diferença, acho que nem de vocabulário, assim. Pela minha leitura, eu reconheci algum vocabulário que o meu marido contava, e de que quando eu estive lá eu também conseguia reconhecer algumas diferenças de vocabulário nossas e né, da variação deles. Mas acho que o livro é o mesmo, não tem diferença. Acho que, inclusive, os termos, né, que eles usam são os mesmos, inclusive. Mais alguém quer falar das suas memórias de leitura? A da Kátia foi bastante especial, bem localizada, inclusive, né, com o fato de ela ter uma experiência muito próxima de vivência com o país, né, do seu esposo em especial. Eu não tive nem, para mim foi bem diferente, foi uma leitura bem diferente, e alguns contos que eu já li do Mia Couto, mas não assim, não estabeleci relações do enredo do livro com o enredo de algum outro livro que eu tinha lido. Alguns filmes, né, algumas coisas assim, mas nada tão relacionado como a gente conseguiu fazer com A Hora da Estrela. Bom, eu também fiz relação com alguns filmes, na verdade, não todos, mas eu fiz relação com alguns filmes, e também com outras leituras que eu já havia feito. Eu acho que lembra um pouco das leituras bélicas que a gente já fez, né? Eu fiz uma outra análise, não necessariamente do enredo, e de lembrar outra história, mas de alguns atravessamentos que eu tenho, enquanto eu me deparava com os nomes, com as características das personagens iniciais, eu fiz uma leitura muito próxima, né, não que seja necessariamente de cunho religioso, livro ou algo do tipo, mas eu estava conversando com as meninas que lembram um pouco de alguma forma, da organização que Jesus tinha com seus discípulos, né? Então, alguns têm umas características bem peculiares, de traidor, daquele que é mais colérico, daquele que é o mais bravo, daquele que está para a guerra, daquele que está para algumas discussões. A guerra no sentido, no caso, que eles viviam lá, né, naquele contexto. Mas eu também não consegui fazer uma associação direta com outros livros que eu tenha lido, porque eu não me lembro de ter lido algo, assim, tão característico. E a Carla, que voltou agora, mas dá tempo de falar. Oi. Então, eu também não tenho uma memória, assim, né? Eu acho bonita a história que a Kátia conta sempre, né, pra gente, da experiência que o marido dela teve. Eu também não consigo ter, mas eu lembrei muito dos livros do Mia Couto, né, lendo esse livro aqui. Mas memória, sim, é o primeiro livro que eu tô lendo desse autor. Gostei muito, não é uma leitura fácil, né? Mas eu consegui fazer relação um pouco lembrando os livros de quando eu leio do Mia Couto, que é um dos meus escritores favoritos. Eu não sei se... Eu já tinha feito uma leitura dele e que tinha me deixado bem impressionada, inclusive.
de um outro livro, não sei se vocês conseguem ver aí, chama-se Desejo de Kianda, que conta mais próximo a história de dois irmãos guerrilheiros, né? E aí um foi recrutado por um partido e o outro foi recrutado por outro partido. Então, ao ler Mayombe, me remeteu muito a essa leitura que eu já tinha feito também, mas também é do Pepe Tela, também é dele, né? E aí outras coisas, como alguns filmes que a gente já assistiu, como Batismo não, Diamante de Sangue, eu acho que tem alguma... Sobretudo o Desejo de Kianda tem muito isso, muito esse universo. E aí também alguns relatos que eu já havia ouvido de algumas pessoas de Angola, né? Ô, Ká, mostra de novo a capa do livro, que eu acho que você mostrou muito rápido. O Desejo de Kianda. Só aproxima um pouco mais o título, que eu acho que é legal, já que um dos objetivos do clube é expandir um pouco as leituras. Bom, então, falamos um pouquinho das nossas memórias. Eu acho que é um livro desafiador, sobretudo, né? Que a gente tem muitos desafios para pensar. Meninas, a gente sempre também costuma trazer um pouco dos trechos que nos chamaram a atenção, né? A gente já conversou em outros clubes, em outros vídeos, em outros encontros que a gente teve, que essa cada um tem um procedimento, cada um tem uma maneira, tem gente que não gosta de marcar, tem gente que não gosta de destacar, mas como nós combinamos entre nós que nós faríamos sempre este momento, então acho que é legal falar um pouquinho disso e mostrar para as pessoas, né? Alguns dobram, riscam, anotam. Eu costumo dobrar as pontinhas para me lembrar daquilo que eu gostei bastante. Vocês querem começar pelos destaques de vocês hoje? Que eu estou tentando aqui mediar alguns comentários. Eu começo, então. Eu que sou a pessoa que não risca livro, sou eu, essa pessoa. A sempre dada como exemplo, sou eu. Aqui não leu, aqui não conhece. Eu coloquei só um papelzinho, alguns papeizinhos tem aqui dentro do livro. Muitas passagens me chamaram a atenção. Eu acho que é todo um contexto de conflito, não só o conflito porque se passa num contexto de guerra, mas o conflito interno, né? E como é abstrato, como é subjetivo, acho que essa é a palavra, né? Cada personagem, a explicação de cada personagem. Para quem me conhece, né, sabe que eu sou uma pessoa levemente agitada. Então, para mim, tantos nomes, tantas personalidades e tantas histórias diferentes dentro de um mesmo enredo, né? Para mim é confuso. Então eu preciso ir, voltar, aí eu anoto no meu caderninho que eu estou aprendendo a fazer um diário de leitura, aí eu vou e volto, anoto assim as percepções e tal. Então foi um exercício muito bacana, porque esse livro ele é muito rico, né? De personagens e de enredos diferentes. Mas eu acho que a precariedade de todos os contextos me chamou muito a atenção. Então, tanto do autoconhecimento, do conhecimento do lugar, do conhecimento da profissão que eles estavam exercendo ali, né? Cada guerrilheiro tinha um papel e tudo é muito precário. A relação com a fome é muito chocante, assim. Mas eu acho que o que vale é o quão eles se importam com o estudo, né? E o quão isso... O que move o movimento é a importância do povo compreender o porquê da libertação. E aí tem uma passagem na página 75, no segundo diálogo aqui, no segundo parágrafo, que eu remeti aí, vocês me julguem se vocês acharem que é mó viagem, tudo bem, que é meu processo. Eu achei o Sem Medo muito um princípio freiriano. Obviamente que eu vou puxar a sardinha para educação, porque é meu lugar de fala. E eu vou ler um trechinho para ver se vocês acompanham comigo algo aí de pedagogia da autonomia. As pessoas devem estudar, pois é a única maneira de poderem pensar, sobretudo com a sua cabeça e não com a cabeça dos outros. O homem tem de saber muito, sempre mais e mais, para poder conquistar a sua liberdade, para saber julgar. Aí eu vou um pouquinho mais para baixo no parágrafo.
O objetivo principal de uma verdadeira revolução é fazer toda a gente estudar. Isso é muito, foi muito marcante para mim, assim, foi uma passagem que me chamou, que eu acho que eu entendi a essência do livro, foi aqui o meu marco, foi aqui o meu giro. Legal. Então, essa relação que a Elo faz, eu acho que não tem julgamento, né, nas relações que a gente coloca, porque isso tem a ver com os nossos atravessamentos de leitura, mas acho que é interessante a gente pensar que toda revolução também, de alguma forma, começa, pelo menos na visão desse narrador, né, que a Elo está lendo, toda revolução começa, de alguma forma, por incentivo ou um desdobramento da leitura, dos estudos. Gente, eu coloquei o link como público, depois, se vocês quiserem compartilhar, as pessoas vão conseguir ver nos perfis de vocês, tá bom? Quem é a próxima a falar do seu trecho de destaque? Eu vou ficar por último aqui. Tá, pode ser eu, então. Eu também... Antes eu era igual a Elo, viu? Eu não gostava de marcar livros. Eu fui aprendendo com o Felipe, que sempre marcava, e minha mãe também gosta de marcar. Ela fala que se não marcar o livro lido, parece que o livro não tem vida, né? Eu gosto de marcar também com post-it, né? Eu escrevo normalmente a lápis, ou aquela canetinha fluorescente. Eu coloquei aqui um trechinho que eu gostei muito das passagens do eu narrador, né, dessa história. E eu escolhi um do Teoria, que eu me identifiquei, eu gosto bastante dessa personagem, e eu coloquei lá na página 14, que é bem no comecinho, né, uma narração dele, que ele fala assim: num universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face a este problema capital, as pessoas dividem sim, aos meus olhos, em dois grupos: os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que raros são os outros. O mundo é geralmente maniqueísta. E eu gosto, né, porque ele vem contando, né, que ele por parte de mãe, né, da mãe, ele é africano e misturado com branco, né, do pai, um comerciante português. Então, por isso que ele fala aqui que ele representa o talvez. Eu gostei muito dessa passagem. Legal. Eu acho que, para quem não fez a leitura do livro, os momentos em que os narradores se apresentam são bastante decisivos para a gente compreender um pouco desse movimento, né? Então, especificamente, essa ideia, não só quando eles se apresentam, mas quando eles vão começar a narrativa, eu acho que é bacana esses destaques. Quando ele fala do talvez, né, que é uma discussão capital para esse personagem que também narra o livro, é importante até para a gente compreender esse início. Kátia, quer falar do seu? Não, eu gosto, tenho alguns queridinhos aí, essas partes do narrador também me encantam muito, me deixou um pouco sensibilizada a esse trecho do Teoria, que ele fala do talvez, mas na página 16, bem no comecinho, ele fala que criança ainda queria ser branco, que o branco não chamassem de negro, e que homem queria ser negro para que os negros não odiassem, né? É uma parte que me chama bastante atenção. E também na página 232, acho que, se não me engano, é uma fala do Sem Medo, em que ele diz que os meus guerrilheiros não são um grupo de homens manejados para destruir o inimigo, mas um conjunto de seres diferentes, individuais, cada um com as suas razões subjetivas de lutar e que, aliás, se comportam como tal. É um trecho que ele vai falando que cada um tem sua razão por estar ali, né? E aí eu acho que me chama bem a atenção como ele vê cada um desses guerrilheiros como seres individuais e que, embora estejam ali por um ideal,
também têm as suas causas pessoais e que os fizeram lutar e seguir esse caminho. Uhum. Legal. Agora, eu também havia escolhido um trecho em que os narradores se apresentam, mas como foi praticamente a maioria, eu vou para outro trechinho que eu tenho aqui anotado, né, da discussão. Lá na página 74, nós temos um diálogo muito rápido, né, em que algumas pessoas vão se alternando. É um diálogo entre o mundo novo e o sem medo. Então, em alguns momentos, lá no finalzinho da página, um deles faz uma pergunta, né? Mundo Novo confiou a barba fina e hesitou um instante. Sim, tenho de pensar. Como os crentes que sentem que têm de crer em Deus, como os crentes que sentem que têm de crer em Deus, porque têm medo de deixar de crer, de perder o amparo dessa crença que lhes dá um significado à vida, não é? Não é bem isso. É quase isso. Praticamente é o mesmo. Quando alguém afirma que tem de acreditar no desinteresse de alguns homens, porque isso corresponde à ideia que ele tem da humanidade, mesmo que os fatos mostrem o contrário, então o que é isso? Tem-se uma ideia pré-concebida do gênero humano, uma ideia otimista. Por isso, recusa-se toda a realidade que contraria essa ideia. É o esquematismo da política, é um aspecto religioso, uma concepção religiosa de política. Infelizmente, é a maneira de pensar de muitos revolucionários. Mas, camarada comandante, não achas que há camaradas que estudam desinteressadamente? Crês que haja alguma coisa que se faça desinteressadamente na vida? Lutamos pensou que concordava, encontrava apoio no comandante e sentiu coragem para proferir. É por isso que não estou de acordo com o comissário, que nos obriga a ir à escola. Então, eu não vou fazer a relação que a Elo fez com o Paulo Freire, mas aqui nos chama a atenção para um pouco desse momento também que a gente tem vivido, em que alguns discursos têm se misturado, isso não é novidade. A gente vê na história da humanidade que o discurso político e o discurso religioso, quando imbricados e potencializados, a gente não assistiu a bons desfechos, né? Então, aqui os dois numa conversa, recuperando muito rapidamente esses dois discursos, começam a conversar sobre uma questão super filosófica que está posta aí, e ao mesmo tempo nos leva a pensar e a refletir sobre os atos, né? Será que alguém faz algo desinteressadamente, né? E quando se tem interesse, porque pela discussão e também pelo que eu acredito, sempre existem interesses, e não há nenhum crime em se interessar por alguma coisa, mas quando se tem esses interesses, eu acho que a gente pode pensar, será que a gente faz alguma coisa desinteressada na vida? E um deles retoma falando que, na verdade, ele não estava de acordo porque um deles o obriga a ir à escola. Então, e às vezes a gente vai para a escola, né, alguns dos nossos alunos, nós, na condição de alunos, né, na universidade ou na educação básica, também fomos à escola de maneira, às vezes, desinteressada. Mas eu acho que a analogia aqui tem a ver com, por mais que seja sem interesse, né, de querer ir à escola, tem um fundamento aí que organiza a nossa sociedade, uma obrigação que é a sua mãe, o seu pai, ou alguém que diz que você tem que ir, você vai porque você tem interesse de não apanhar, de não ficar de castigo, ou de alguma coisa do tipo, né? Mas é interessante para a gente pensar como as nossas ações também são atravessadas por muitos interesses. Era isso que eu tinha para falar. Fê, até o gosto pela literatura, né? Sim. Muitos começam sendo obrigados a ler e eles não gostam, por causa que é uma obrigação. E aí depois, quando você pega o gosto... Eu tô assim porque eu abri uma sala, então tem um pessoal comentando lá na sala também. A minha amiga comentou que o trecho favorito dela é igual ao da Carla, que diz assim, talvez é não, para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou não? Essa minha amiga tem nome, a Maria Cláudia. Nós fizemos letra juntos há um tempo, não vou dizer quando mas ela gostou bastante da iniciativa de leitura. Nós éramos a duplinha lá durante a Universidade de Letras. Tinha outras pessoas no nosso grupo também, mas nós éramos a duplinha da briga, inclusive.
Então, ela gostou do mesmo trecho que você, cara. E o Fauser comentou aqui Obrigada. que o filme Diamante de Sangue reproduz um pouco situações do momento pré e pós-independência. Para quem não lembra quem é o Fauser, é o esposo da Kátia, que trabalhou lá, né, durante um tempo, essa memória que a Kátia trouxe, e o filme, não se passa propriamente em Angola, mas tem uma relação, né, que eu acho que é bem isso que a gente estava discutindo lá no início. Eu vou ficar entre aqui e lá, então se vocês comentarem depois, eu consigo acompanhar daqui. Hoje a gente não vai conseguir usar o recurso de jogar o comentário aqui, porque meu Face é privado, mas na próxima a gente já vai ter resolvido isso e a gente conversa com vocês, tá bom? Bom, e aí dando prosseguimento, a gente já falou de relações com outras leituras, de alguma forma, né, que a gente fez, e das nossas memórias de leitura. A gente gosta de encaminhar, já que nós 4 somos professores e estamos envolvidos com essa materialidade que é o texto literário, a gente gosta de pensar em potencialidades da leitura para a formação de leitores. Então, guarda essa perguntinha aí, você que está participando com a gente aqui, depois se quiser colocar comentário. Nós vamos fazer um bate-bola assim muito rápido, e aí eu vou deixar abrir o microfone. Talvez algumas perguntas vocês consigam responder todas juntas, outras apenas uma pode responder, né? Precisa responder. Então, se vocês tivessem que dar um troféu esquisitice nesse livro hoje, teria alguém, Elô, que você dava um troféu esquisitice para alguma personagem? Esquisitíssimo. Esquisito, assim, eu acho que talvez o Teoria, né? É muito conflito ali para pessoa só, coitado. E acho que a gente acaba se identificando, que às vezes a gente faz uns conflitos, um salseiro por causa de umas coisas que depois a gente pensa, nossa, será por que eu fiz isso, né? Eu não. Filosofias atravessadas. Tá, talvez não esquisitice, mas injustiçado. Se vocês tivessem que dar um troféu injustiçado, vocês dariam para quem? Eu vou mudar um pouco a pergunta, aqui estava mentiroso, mas eu vou colocar injustiçado. Eu daria para o Lutenius. É muito injustiçado. Uhum. Cá, você pode falar só porque ele Coitado, foi injustiçado, para quem não leu o livro, rapidamente, por que você acha que ele foi injustiçado? Por que ele foi injustiçado? Olha, Lutemos o tempo todo desconfiam que ele será o traidor, né? Ele nasceu em Cabinda, e há aí um mito de que quem nasce em Cabinda é traidor, né? Então, o tempo todo as pessoas desconfiam dele, como sendo traidor. Eu até daria um spoiler, mas acho que é chato, né? Então, melhor não. Tá. Mais alguém? Para mim, ele é extremamente injustiçado. Todo mundo concorda com a Kátia? Eu quero responder com quem eu vou tomar um café. Tá bom, mas todo mundo concorda com a Kátia, que é o Lutamos? Sim. Então tá bom. Então, que personagem você levaria para uma livraria? Desculpa, levaria para tomar um café, Carla, já que você perguntou. Que personagem você levaria para tomar um café? Eu levaria o Sem Medo, eu sou apaixonada por ele. E por que você é apaixonada por ele? Eu ia com a Kátia, né, Kátia? Eu levaria o Sem Medo para ficar escutando todas que ele teve com as coisas que ele tem para dizer, toda aquela observação dele. Eu queria ouvir tudo isso daí que ele tem para falar, porque para mim ele é muito sábio. Vocês acham que tem alguma personagem que não contribuiu para a história? Tem alguns guerrilheiros que assim, tinha que ter, porque senão não ia fazer sentido, né? A gente ter uma história dessa com 4 personagens, né? Porque não fazia sentido. Mas tem alguns que são mais figurantes, assim, né? Que eles têm. O Equiqui, por exemplo, acho que é assim que fala, né? Uhum. Gente, deixa eu fazer um comentário. Vocês leram o livro com sotaque? Eu li o livro com sotaque. Não. Até porque seria muito difícil. Português. Não, quando ele encontrou com o André, porque o André é o cara da cidade, né? O negociador e tal. O André tinha o maior sotaque para mim. Tá. Então, a Heloísa acha que tem alguns que... Engraçado, né, a gente pensar nisso, porque na última leitura que a gente fez,
de A Hora da Estrela não tinha, né? Todos os personagens que foram descritos, que foram pouquíssimos, tudo é muito pouco lá, participaram muito ativamente da história, que é interessante a gente pensar. Bom, e aí eu vou abrir o microfone para quem quiser, não necessariamente para uma pessoa, eu acho que isso aqui todos nós poderíamos responder. Que lugar do livro você gostaria de passar as férias, assim, depois que passar o coronavírus, depois que o mundo se tornar um lugar mais saudável, né, diria. Que lugar vocês gostariam de passar as férias? Na floresta? Acho que eu quereria conhecer o Mayombe. Acho que o Mayombe parece ser uma divindade, assim. Então, acho que é algo que me dá muita vontade de conhecer a floresta, mas nesse sentido do quanto que esse lugar tem importância, aparentemente, para esse povo, nesse livro, né? Qual a importância desse lugar. Então, acho que nesse sentido eu conheceria o Mayombe. Infelizmente, eu acho que as florestas, acho que até relaciono com as nossas, tem tanto sangue, né? É tanta exploração que eu vejo, por mais que seja muito rico, né? A biodiversidade do Mayombe ela é muito vasta, ela é muito rica. Você fala, foi tão explorada, tem tanto sangue ali que eu não sentiria vontade de vê-la assim. Por mais que eu goste muito, curta muito esse tipo de viagem, sabe? Mas é muito sofrimento. Eu, nesse momento, não consigo vislumbrar uma viagem de aventura com uma filha de 3 anos, né? De quase 3 anos. Então, se eu tivesse que viajar, eu gostaria muito de conhecer, né? Todas as vezes que eu leio alguma coisa de algum país, a gente sempre fica com muita vontade de conhecer. E é interessante a gente pensar que, geralmente, as discussões, né, ficam ali girando em torno da capital, e aqui a gente vê que é um polo completamente afastado, para além de ser uma floresta, né? A gente pensar dessa forma, mas nos leva a conhecer outra região que foi extremamente decisiva para um momento político, né? Então, talvez eu não quereria visitar a floresta em si, mas eu fiquei muito interessado em visitar a região de Cabinda, em especial, porque eu acho que Luanda, a gente estava conversando, eu e a Kátia, né? Estávamos conversando que quando nós lemos José Luandino, a gente fica com essa vontade, de alguma forma, de conhecer, de tentar explorar. A Kátia conhece Luanda, eu não conheço, né? Mas eu acho que é legal a gente pensar fora desse eixo da capital e pensar que outras regiões também concorrem para a formação política, histórica de um país ou de um lugar. Tem uma amiga aqui que está comentando, que é a Rosinete, ela trabalha comigo lá na IMF, né, professora também dos anos iniciais, e ela é de Manaus. Acho que é Manaus, né, Rosinete? Eu não me lembro, ou aquela outra cidade que também é conhecida. Bom, mas do Amazonas. Ela falou, muito bom, me lembra Amazonas. Bom, e para finalizar a nossa discussão, bate-bola, jogo rápido aqui, qual que é o vilão mais cruel do livro, se é que existe um vilão, e se esse vilão teve o que merecia? No livro, eu acho que o André é um pouco colocado como vilão, né? Mas eu também não sei se ele é esse vilão ou se ele é um fruto desse lugar, lugar que eu digo, do lugar que ele do papel que ele desempenha, né? Acho que ele no livro é colocado como vilão. Se ele é colocado como vilão, acho que ele teve bem o que ele merecia, né? Mas não sei se ele seria um vilão, assim. Eu acho que talvez ele seja fruto desse universo de guerra, talvez desses movimentos muito embasados politicamente e que vão gerando alguns conflitos aí, né? E vocês acham que talvez o vilão de uma maneira assim mais fora exatamente do livro, porque eles aparecem muito pontualmente, vocês acham que os colonizadores poderiam, de alguma forma, ser o grande vilão da história? Sim. Sim. Eu acho. Inclusive. Acho que a desigualdade é a grande vilã da história, sabe? Não tanto o personagem em si, mas a situação de desigualdade, precariedade. Uhum. E quem causa isso?
né, nesse contexto, os colonizadores. Todo esse contexto de guerra, pelo menos, né, de alguma forma, precisou acontecer em função dessa investida que tinha. Então, eu fiquei pensando nisso. De repente, um vilão poderia ser esse. Não querendo passar pano para o André, mas eu acho que isso também pode, de alguma forma, acontecer. O André é um pilantra, né? Um pilantra. Julgamento. E aí, vamos terminar. A gente já está chegando aos nossos 45 minutos. A gente não costuma passar de 1 hora, né, nas nossas lives. Eu gostaria que vocês falassem um pouco das potencialidades, né, daquilo que é possivelmente potencial para a formação de leitores quando a gente trabalha com um livro desse, né? Então, para além de pensar que ele está na lista de livros da FUVEST, que foi isso que nos motivou a ler, para encorajar, de alguma forma, algumas pessoas que estão lendo para essa finalidade, embora a gente saiba que tem muito mais do que isso aí envolvido. O que vocês acham? Nada? Eu acho uma coisa bacana. Olha, teve uma vez, eu não sei se a Paula está nos assistindo, mas a gente conversava um pouco a respeito de algumas histórias que ficam muito famosas entre os meninos do ensino médio, né? E geralmente são histórias que estão ligadas, os adolescentes e os jovens gostam muito de histórias que envolvem um pouco de ação, de guerra, e eles gostam muito de histórias ligadas ao período da Segunda Guerra Mundial, dentro desse contexto, né? Mas, em geral, no período da Segunda Guerra Mundial, não quero minimizar a discussão, a gente tem uma discussão muito centrada em enredos eurocêntricos. Então, você tem ali algo, geralmente, que os livros que eles gostam mais de ler têm a ver com a situação do nazismo, né, dos judeus, em todas aquelas situações. Eles gostam muito de O Diário de Anne Frank e todos os outros livros, e eu acho que essa é uma maneira de apresentar para os meninos outro contexto, né, social, histórico, político, inclusive, que de alguma forma endereça uma realidade, né, que eu estou chamando aqui de realidade, algo que não seja ficção, e retoma essa realidade de um modo muito interessante para a gente pensar. Então, o próprio nome, né, os próprios nomes das personagens, a discussão sobre o movimento, tudo isso, embora tenha um endereço na realidade, entre aspas, nos ajuda a pensar como a ficção é poderosa nesse sentido. E eu acho que também os sobressaltos que a história tem, talvez a gente incentivar um pouco os meninos a não desistirem, porque eu acho que é um pouco esse o nosso papel, chegarem até o final, eles vão gostar muito, de repente vão querer conhecer outras histórias do próprio Pepe Tela, em função dessa história que se torna um pouco desafiadora. Então, eu acho que o começo ele é um pouco difícil, por causa daquelas alternâncias, mas é um pouco de encorajá-los, né, de falar, às vezes, olha, tem uma situação ali de guerrilha, de algumas coisas, e eles conhecerem um pouco de outros enredos que estão ligados à história da humanidade de alguma forma, mas fora desse eixo eurocêntrico. Não estou minimizando, dizendo que o nazismo seja um enredo um pouco menor, mas pensando um pouco na diferença, né, do que a gente pode também ensinar. Eu acho também que tem uma... falar um pouquinho da... Pode falar, Carla. Fala, Carla. Pode falar, Carla. Não, eu só queria voltar um pouquinho quando o Fê fala dessas personagens, tudo é algo também que a gente pode falar, chama a nossa atenção para esse livro. Eu ia falar das perguntas e passou batido. De ter uma personagem mulher. E eu queria falar assim, que é interessante também a gente ver esse lado, né, de mulher, e tem um capítulo todo dedicado a ela, né? Uhum. Essa personagem, quer dizer, ela é a única mulher da história, e dos 5 capítulos, né, um é todinho dedicado a ela. Então, como a gente também pode aprender e querer ir pesquisar porque só tem essa personagem de mulher. Uhum. Mas pode continuar, Kátia. Essa parte era a parte dos personagens que eu não tinha falado. Kátia? Eu acho que, além disso que você disse a respeito dessas narrativas que envolvem a questão da guerra, tal, esse tipo de texto, e aí eu acho que isso de toda a literatura africana,
literatura sul-americana. Eu acho que são oportunidades para que as nossas crianças conheçam realidades diferentes, né? A mesma coisa acho que acontece também com a literatura indígena, porque há muita mistificação, assim, os nossos alunos, eles veem a questão indígena, a questão, né, das questões de África, muito estigmatizado. Então, eu acho que é uma oportunidade também de conhecer a realidade por um outro viés, né? Sobretudo nessa questão dos africanos, eu acho que é uma forma deles conhecerem que esse povo sempre foi lutador, né? É uma maneira de desmistificar um pouco essa história de que, ai, nossa, coitadinhos, foram escravos, né? Não lutaram, por isso que eles acabaram sendo capturados, e eu acho que faz a gente ver o quanto esse povo lutou pela liberdade e continua lutando, né? Eu acho que é um viés para a gente levar isso à discussão também, né? De que eles não são escravos, eles foram escravizados. Qual é o motivo pelo? Não foram escravizados porque não lutaram, porque eram bobinhos ou porque não conheciam as coisas. Por uma questão, para a gente entrar em outras questões para além disso, né? Para além daquele eurocentrismo que a gente já sabe, para eles conhecerem um pouco mais do universo e da realidade desses espaços que estão, de alguma forma, tão presentes nas nossas escolas e que muitas vezes a gente não conhece, né? Muitas vezes a gente não consegue dimensionar. Então, acho que a literatura, ela ajuda a gente a mostrar isso também. Bacana, muito legal você ter falado disso, foi uma discussão inicial nossa, né, de como é que essa imagem de alguma forma do continente, a gente está falando do país, especificamente de Angola, né, mas como é que essa imagem também nos ajuda a pensar como não é só uma questão passiva, né, que geralmente a gente vê em muitos livros, em muitas histórias, né. Gente, e aí para finalizar, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, nós vamos anunciar o nosso próximo livro. O Fauser comentou aqui que o livro não teve, talvez, o objetivo de transcrever a luta por independência, mas faz uma relação muito grande com fatos e histórias contadas de forma encarada por muitas pessoas de lá, passando pelo racismo, né, pelo colonialismo, que eu acho que para a gente parece que é algo muito distante, mas também está muito presente na nossa sociedade brasileira, pela opressão, pelo machismo, mas também a importância que dão de fato para a educação. A realidade para a população geral foi bem mais dura do que foi relatado no livro, e a luta persiste até os dias atuais. Legal, acho que é bom para a gente finalizar, dizendo que, embora seja datado, né, o livro tenha sido escrito de 70 e 71, quantas coisas a gente pode pensar, e sobretudo relembrando um pouco do contexto, né, da luta do povo angolano, né, pela liberdade, que se a gente pensar que até 74, alguns países ainda estavam, assim, sob o domínio da colônia, né, aliás, da coroa, né, e se de alguma forma tinham alguma relação como colônia. E aí, para a gente terminar, a gente gosta de anunciar o nosso livro, mas antes eu só vou mostrar aqui a minha página, para vocês verem, e deixar para quem não conseguiu ler. A gente imaginou que era um tempo muito curto, também a gente teve dificuldade, né? Tivemos que correr um pouco contra o tempo para poder ler, e a gente fez uma espécie de leitura que nós chamamos de leitura programada, a gente programou um pouco os capítulos. Então, se você não conseguiu ler, se você teve alguma dificuldade, a gente sugere que você retome, colocando para você algumas datas, para que você tente chegar. Os capítulos que têm poucos dias para leitura é porque eles são menores em termos de extensão, né? E dizer que nosso próximo encontro, a gente vai estar ao vivo no nosso próprio Facebook, que nós tivemos um pequeno problema, como o Facebook era novo, então eles pediram para avaliar, e a gente não conseguiu a tempo fazer essa avaliação. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai estar na nossa página, e com o nosso próximo livro, que eu deixei aqui separado, que vai ser Vidas Secas, do Graciliano Ramos, aqui é a minha edição. O livro é um pouco menor, a gente vai fazer esse mesmo esquema de dividir os capítulos,
por dias, né? E aí a gente vai ter um pouco mais de tempo. E a gente quer anunciar também que a gente tem tentado fazer de 15 em 15 dias. Então, a gente acredita que lá para o dia 24 ou dia 1º, né, meninas? Será o nosso próximo encontro. 24, né? Dia 1º? A gente vai lançar, mas vão se preparando no dia 24. Porque a gente está com uma demanda um pouco especial e trabalhando mais certo. Não que a gente não tenha sempre, mas é que a gente está precisando usar os tempos, inclusive ociosos, para fazer isso também. Então, o nosso próximo livro é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Talvez vocês achem que o nosso clube de leitura está muito clássico, né, e tem algumas críticas a tecer, mas a ideia é a gente alternar algumas leituras, e nós vamos priorizar, por enquanto, os romances, né? A gente até tem muitas ideias de contos, e a gente vai priorizar um pouco o romance, tá bom? É isso que nós gostaríamos de falar hoje com vocês. Obrigado para quem nos escutou até o fim, com todos esses problemas tecnológicos, vai e volta, né? E a gente vai divulgar na nossa página um cronograma para que vocês nos acompanhem nas leituras. É importante para vocês não se perderem. Quem quiser ler o livro está disponível, acho que vale a pena também ler Mayombe e depois acompanhar um pouco das nossas discussões, tá bom? É isso. Eu me despeço, porque hoje eu falei bastante, fiquei aqui na posição de quem está fazendo a intermediação, e fica o convite também, se alguém quiser participar, cabemos 6 carinhos aqui. Então, se você lê Vidas Secas e quiser discutir um pouco com a gente a respeito de alguns contextos, né, que tem lá, eu particularmente sou bem suspeito para falar de Vidas Secas, porque sou um leitor assíduo do Graciliano e gosto bastante, e por mais que a gente conheça o enredo, a gente está se comprometendo a reler para poder fazer essa discussão um pouco melhor, tá bom? Meninos, querem se despedir? Obrigada, gente. Obrigada. E leia o PP Tela. Tchau, gente. Foi um prazer. Espero que vocês também tenham essa paixão que eu tive pelo PP Tela. Eu levaria ele também para tomar um café. Então, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.